Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um dos maiores autores de literatura de língua inglesa e também um dos maiores representantes do conservador inglês, do conservadorismo inglês. Trata-se de Chesterton. Hoje vamos falar de Chesterton. Quem foi Chesterton? Chesterton, que escreve uma obra que eu hoje vou apresentar, a sua obra principal, que tem por título Ortodoxia, portanto, a sua obra principal, Ortodoxia, é a obra que nós hoje vamos ver, mas antes vamos ver quem foi Chesterton. Do nome de Gilbert Keith Chesterton, que nasceu em 1874 e, portanto, faleceu em 1936. Chesterton foi, de facto, um escritor, um dos maiores escritores de língua inglesa, poeta, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo e, sobretudo, crítico da arte inglês. Portanto, crítico da arte inglês. Chesterton é muitas vezes referido como o príncipe do paradoxo e nós vamos ver porquê, principalmente na sua obra, portanto, Ortodoxia, que nós vamos hoje estudar. Sobre o seu estilo, a revista Time comentou: sempre que possível, Chesterton produz seus pontos com géneros de ditos populares e também com provérbios, alegorias, analogias e até paradoxos. Primeiro, cuidadosamente virando-os de dentro para fora. Chesterton é bem conhecido por seu personagem de ficção, o bem conhecido sacerdote detetive, o Padre Brown. E também é muito conhecido por sua apologética. Portanto, Chesterton tinha uma forte apologética em defesa do cristianismo. Também vamos ver isso. Mesmo seus oponentes reconhecem a importância dos textos como Ortodoxia, não é? O livro que nós hoje vamos ver, ou então O Homem Eterno, outro das suas obras. Um dos principais admiradores de Chesterton foi o escritor argentino Jorge Luís Borges, que viu no inglês um escritor na linha de Frank Kafka e também na linha de Edgar Allan Poe, reconhecendo, contudo, um estilo que deu a Chesterton sua própria originalidade. Crítico do capitalismo e do socialismo, portanto, Chesterton, como vamos ver, era crítico do socialismo, mas também do capitalismo, daí ele ter envergado pela chamada terceira via, que é nada mais, nada menos que a doutrina económica do distribucionismo. Portanto, como eu disse, Chesterton viu no distribucionismo o melhor modelo económico, que é a terceira via, que é de facto uma crítica ao socialismo, mas também ao capitalismo, mas sempre com uma abordagem mais conservadora, portanto, o distribucionismo. Chesterton, portanto, no âmbito político, ele foi duro crítico de progressistas, mas também criticou os conservadores da sua época. É dele uma famosa frase que diz: o mundo está dividido entre conservadores e progressistas. O negócio dos progressistas é continuando cometendo erros. O negócio dos conservadores é evitar que erros sejam corrigidos. Portanto, Chesterton posicionou-se, de facto, numa crítica muito forte entre as duas grandes correntes da sua época. A escrita de Chesterton foi vista por alguns analistas como combinando duas vertentes anteriores na literatura inglesa. A abordagem de Dickens é uma destas, outra é representada por o bem conhecido escritor Oscar Wilde e também George Bernard Shaw, a quem Chesterton conheceu, portanto, bem, satirizantes e comentaristas sociais, segundo a tradição de Samuel Butler, vigorizando o paradoxo como uma arma contra a aceitação complacente da visão convencional das coisas. Portanto, isto foi um pequeno, breve resumo de Chesterton, que escreveu uma série de obras, portanto, A Estalagem Volante, outras histórias do Padre Brown. Portanto, Padre Brown era uma
das suas figuras, dos seus personagens principais, o escândalo do Padre Brown, o segredo do Padre Brown, a incredulidade do Padre Brown, Ficar na Cama e outros ensaios, Chesterton Dixit, a sabedoria do Padre Brown, o clube dos negócios estranhos, o sobrenatural e o natural, como se escrevem um romance policial, São Francisco de Assis, portanto, Chesterton fez uma biografia de São Francisco de Assis, uma biografia remarcável, portanto, bastante interessante. Escreveu também Disparates do Mundo, Santo Tomás de Aquino, que eu tenho um vídeo, portanto podem ver, podem procurar no meu canal Ocidente Neri, canal YouTube, o vídeo de Santo Tomás de Aquino Chesterton, portanto é um vídeo que fiz sobre o livro. O Homem que Era Quinta-feira, também uma das principais obras de Chesterton. A Inocência do Padre Brown, Tremendas e Trivialidades, O Melhor Conto do Padre Brown, O Homem Eterno, Ortodoxia, nós vamos ver, que vamos estudar, que foi escrito em 1908, São Francisco de Assis, género de um segundo livro que Chesterton escreve, A Espiritualidade da Paz de Santo Tomás de Aquino, A Argúcia do Padre Brown, O Martelo de Deus e outras histórias. Portanto, isto é basicamente as obras principais de Chesterton, que escreve a obra que nós hoje vamos aqui estudar, que tem por título Ortodoxia, que para mim talvez seja a obra principal deste autor e uma das melhores obras escritas dentro deste pensamento até hoje. Devo de dizer que este autor é uma referência, portanto, para mim, não é? Nos meus estudos, como inspiração dentro dos autores que eu costumo ler, Chesterton é para mim uma referência e é bem conhecido. Portanto, uma das frases bem conhecidas do autor que nós vamos ler, que está aqui no seu livro Ortodoxia, que eu vou abrir o estudo do livro hoje, e eu vou, portanto eu vou dizer a frase em francês e depois eu vou fazer a tradução em português. Portanto, a citação mais conhecida de Chesterton é esta: Le monde est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce que isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. O que é que isto então significa? O mundo, portanto isto está na página 41 daqui do livro, não é? Eu tenho apontado. Portanto, o mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs enlouquecidas. As virtudes enlouqueceram porque foram isoladas umas das outras e estão circulando sozinhas. Esta é a frase principal de Chesterton, para mim, também deste livro, do Ortodoxia, e, de facto, reflete perfeitamente todo o objetivo do livro e toda a ideia central desta obra. As ideias cristãs que ficaram loucas porque ficaram isoladas do seu contexto. É exatamente isto que acontece hoje. E nós podemos ver como Chesterton foi, de facto, um visionário para o seu tempo e ele conseguiu ver com antecedência muita coisa que se iria passar, principalmente no chamado progressismo, principalmente no chamado nos direitos humanos, tudo isso que muitas vezes vão buscar fontes ao cristianismo, mas distorcem completamente a ideia central do texto bíblico, a ideia central do próprio cristianismo, para fazer as ideias cristãs ficarem completamente loucas, que é isso que hoje acontece. E, de facto, podemos, então, nos debruçar um pouco sobre o livro. Vou ler algumas passagens, porque é melhor para nós entendermos melhor o autor. E podemos ver que, segundo o autor escreve Ortodoxias como sendo uma autobiografia espiritual. Portanto, é nas próprias palavras do autor, isto começa logo no prefácio do livro. O autor ainda nos diz: sou o homem que, com grande ousadia, descobriu apenas o que havia sido descoberto antes. Disse Chesterton: tentei criar uma nova heresia, mas quando já lhe aplicava os últimos remates, descobri que era apenas a ortodoxia. Portanto, isto é nas palavras de Chesterton, que de facto
para mim, não deixa de ser um dos maiores pensadores, se é que podemos dizer, apologéticos do cristianismo, juntamente com C.S. Lewis. Essa dupla de autores ajudou muito a compreendermos a profundidade intelectual do que é o cristianismo. E aqui vamos ver que Chesterton faz uma grande crítica ao dualismo, a um certo dualismo entre, portanto, a razão e o idealismo poeta, que eu vou chamar assim, o idealismo dos poetas. E aqui uma das passagens para vermos o que é que eu aqui quero dizer com isso, podemos agora aqui ver melhor. Na página 25, o autor escreve: a imaginação não gera a insanidade. O que gera a insanidade é exatamente a razão. Então, vamos ver porque é que o autor diz isso. Os poetas não enlouquecem, mas os jogadores de xadrez, sim. Os matemáticos enlouquecem e os caixas, mas isso raramente acontece com artistas criadores. O que é que Chesterton aqui nos explica? Chesterton opõe-se muito ao racionalismo das luzes da modernidade. Portanto, logo aí, que depois, mais tarde, veio a culminar no progressismo da pós-modernidade. E é precisamente aí que Chesterton se posiciona. Ele vai falar entre o que nós chamamos cristianismo revelado, bíblico, e o dualismo e também o cristianismo invertido, que começa dentro e que sai num género de esoterismo deísta. Portanto, ele vai se posicionar contra o racionalismo e o deísmo, principalmente o deísmo. Chesterton vai ser um forte crítico do deísmo, mesmo já não sendo, portanto, que o deísmo aparece, portanto, como sabemos, no século XVII e XVIII, não é? Principalmente no século XVIII, todo aquele século que vai de 1700 até a Revolução Francesa. Todos os grandes filósofos, por essa altura, eram quase todos partidários do deísmo. Se bem que Chesterton vive muito mais tarde, ele vai a mesma buscar as raízes do deísmo, do iluminismo, e na sua própria época vai fazer uma crítica muito grande a esse deísmo e também ao racionalismo. Continuando na página 16 de Ortodoxia, o livro que nós estamos a ver, não é? O poeta, portanto, continuando, o poeta apenas pede para pôr a cabeça nos céus. O lógico, ou seja, o racionalista, o lógico é que procura pôr os céus dentro da sua cabeça. Veja bem a diferença. E é a cabeça que se estilhaça. Portanto, aqui Chesterton continua fazendo forte crítica às ideias dos lógicos, como Chesterton os chamava. Temos aqui no capítulo 3, portanto, depois nós vamos, antes de acabar, vamos ver como é que é constituído o livro, mas aqui no capítulo 3 podemos ver na página 41 mais uma citação do autor, mais uma passagem do autor. O mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs, portanto, que é a passagem principal, enlouquecidas. As virtudes enlouqueceram porque foram isoladas umas das outras e estão circuncisando-os sozinhos. Aqui quer dizer aquilo que eu expliquei há pouco, a frase mais conhecida de Chesterton, que critica, de facto critica, o uso que muitos intelectuais fazem da própria doutrina cristã, pervertendo a doutrina e transformando a doutrina para depois, de facto, apoiarem as doutrinas progressistas, não é? Como sendo um apoio ao progressismo, indo buscar fontes ao cristianismo, o que é completamente, na análise de Chesterton, um erro tremendo, não é? Aqui, quase já, mais ou menos no meio do livro, quase já a ir para o fim do livro, temos na página 153 uma citação de Chesterton que nos diz: somente a Igreja Cristã pode apresentar uma objeção à completa confiança nos ricos. Aqui, Chesterton também ele se opunha aos capitalistas. Pois desde o início ela manteve que o perigo não está no meio em que vive o homem, mas sim no homem. Reparem, o perigo não está no meio em que vive o homem, o perigo reside no homem. Aqui podemos ver os traços perfeitamente bíblicos da antropologia cristã
no pensamento de Chesterton. Mas ainda ele manteve que, se quiséssemos discutir o meio perigoso, o mais perigoso de todos os meios, é o meio confortável. Portanto, mesmo que quiséssemos discutir esta abordagem de que o perigo reside no homem e não no meio do próprio homem, aqui Chesterton também explica que o meio confortável muitas vezes é um perigo para o homem. E continuando, portanto, neste raciocínio, Chesterton vai também criticar as ideias ateístas contra a própria Igreja. E aqui na página 179, portanto, de Ortodoxia, Chesterton explica: este é o facto supremo e mais aterrador envolvendo a fé que os seus inimigos usarão contra qualquer arma contra ela. As espadas que cortam os próprios dedos e as achas que queimam as próprias casas. Homens que começaram a combater a Igreja em benefício da liberdade e da humanidade terminaram jogando fora a própria liberdade. Portanto, homens que começaram a combater a Igreja por causa da liberdade terminaram jogando fora a própria liberdade e a própria humanidade, só para poderem com isso combater a Igreja. Portanto, esta é uma passagem bastante interessante que aqui Chesterton explica que aqueles que se opuseram à Igreja para defender a liberdade acabaram por se voltar contra a própria liberdade e contra a própria humanidade, só para poderem continuar a combater a Igreja. Uma passagem bastante interessante e muito realista do que se passou e ainda hoje se passa, principalmente nessa esquerda progressista que Chesterton foi, de facto, fortemente crítico. Portanto, Chesterton, no final do livro, portanto, na página 190 daqui do livro, o livro tem apenas 205 páginas, portanto, é um pequeno compêndio, como podemos ver, não tem muitas páginas, mas aqui, para mim, uma das passagens mais interessantes no que diz respeito para também os meus estudos sobre a defesa da civilização ocidental. Aqui, Chesterton, na página 190, escreve: seguindo a ordem, tomo o exemplo que veio em seguida. A ideia de que o cristianismo pertence à Idade das Trevas. Aqui não me contentei com a leitura das generalizações modernas, li um pouco de história. E na história descobri que o cristianismo não faz parte de idades de trevas. Muito pelo contrário, ele foi, através desse período, a única trilha que não era das trevas. Foi uma ponte luminosa ligando duas luminosas civilizações. Se alguém disser que a fé surgiu no meio da ignorância e salvajaria, a resposta é simples: não, não surgiu. De facto, ela surgiu na civilização mediterrânea no pleno verão do Império Romano, portanto, para rebater os historiadores que dizem que o cristianismo teria surgido da Idade das Trevas, não é? O mundo estava infestado de céticos e o panteísmo era tão patente quanto o sol, quando Constantino, o imperador, pregou o travessão ao mastro da cruz. É absolutamente verdade que em seguida o navio afundou, mas é muito mais extraordinário que o navio voltou novamente à tona com pintura nova e cintilante, com cruz ainda lá no alto. Este é o feito maravilhoso que a religião realizou. Ela transformou um navio afundado num submarino. Palavras de Chesterton. A arca viveu sob o peso das águas depois de ficarmos enterrados sobre um entulho da dinastia clãs. Nós nos levantamos e nos lembramos de Roma. Se nossa fé tivesse sido apenas um modismo do oceano do Império, um modismo teria seguido outro modismo no crepúsculo, e se a civilização um dia reemergisse, e muitas como ela jamais reemergiram, isso teria acontecido sob alguma nova bandeira de bárbaros. Portanto, aqui Chesterton explica que, de facto, o cristianismo foi a luz do mundo quando o Império Romano, portanto, desabou, não é? Em 476 d.C., e quando então foi o próprio cristianismo e os monges que retiveram o conhecimento durante todos esses séculos em que a Europa foi sendo submergida por sucessivas vagas de bárbaros, não é? Como sabemos,
Foi, portanto, o cristianismo a luz e a lâmpada para o mundo. Portanto, isto foi mais ou menos as passagens principais do livro Ortodoxia. O que podemos dizer mais sobre esta grande obra? Apenas algumas considerações minhas. Chesterton opõe-se à religiosidade interior. O que é que eu quero dizer com isto, como religiosidade interior? É aquela ideia de que que toda a espiritualidade vem de nós, vem da nossa capacidade. Isto tem muito a ver com as novas religiões, como a nova era, e nós podemos ver que um dos grandes objetivos desta ideologia globalista que está a ser implantada no mundo, a nível espiritual, é precisamente esta: criar uma nova espiritualidade baseada na interioridade do homem. O homem é a sua própria sustentação, o homem é o seu próprio dono dele próprio. Ele consegue atingir o perfeito, não é? O nível perfeito da espiritualidade pelo seu próprio eu, pela sua própria interioridade, muito a imagem do esoterismo, não é? E do sincretismo esotérico que vem do gnosticismo. Portanto, Chesterton opôs-se completamente a esse gnosticismo que hoje encontramos nessas novas religiões que estão a criar, não é? O chamado Crislã, não é? A mistura do cristianismo com o islamismo e com o judaísmo, essa religião abraâmica que é chamado noachismo também, não é? Que é a tal religião que vai ser dada aos gentios, não é? Espiritualmente, e que vai ser comandado pelos talmúdicos judaicos, não é? Pelos talmúdicos judaicos. Tudo isso, todo esse gnosticismo, esse esoterismo, essa espiritualidade sincrética, muita imagem também das lojas maçónicas, não é? Do conhecimento por meio do sincretismo, por meio do eu, da interioridade, tudo isso Chesterton rebate, se opõe com a visão bíblica, com a visão da revelação, com a visão da entrega do homem a Deus, do arrependimento do homem, da submissão da alma do homem a Deus, não é? Para poder obter a salvação por meio do arrependimento, por meio da obediência, da fé, principalmente da fé, e também por meio de termos a noção de facto que não somos nada, que apenas devemos manter a nossa humildade, saber que não sabemos nada, não somos nada, que apenas vemos em parte, mas que depois, na salvação em Cristo, veremos no todo, não é? Essa visão bíblica é aquilo que Chesterton defende, contra essa visão gnóstica, esotérica, dualística, também um pouco racionalista, muita imagem do iluminismo, muita imagem deste espiritualismo, desta nova religião sincrética que está cada vez a ganhar mais força no mundo, não é? Muito utilizado pelos progressistas. Nós vemos no Vaticano, não é? Vemos o atual Papa que está a preparar esta ordem mundial com esta nova religião, e já Chesterton opunha-se muito a todas essas visões, defendendo o cristianismo bíblico. Daí eu achar que Chesterton, muita imagem de C.S. Lewis, e há mais autores assim, faz parte daqueles autores que de facto são os grandes defensores do cristianismo no meio intelectual. Atenção, aqui estamos a falar no meio literário e no meio intelectual. Para mim é uma referência, uma das maiores referências. Espero que tenha dito tudo com este livro. É um livro muito interessante, de 200 páginas, aqui, portanto, com edição, está à venda, não é? Com edição Mundo Cristão, portanto é uma edição brasileira. O livro é bastante interessante para podermos fazer um estudo nele, para podermos mergulhar no pensamento intelectual de Chesterton, que foi um fiel defensor do cristianismo histórico também, e foi também, como eu disse, crítico em relação ao socialismo e ao capitalismo, defendendo uma terceira via que fosse uma via razoável. Alguns críticos do Chesterton dizem que ele pertenceu à sociedade fabiana. É verdade, ele pertenceu, mas depois saiu com o conflito dos Boer,
e com algumas divergências em relação ao pensamento fabiano. Como nós sabemos, o pensamento fabiano é um pensamento socialista inglês, muito típico de todas as grandes doutrinas socialistas, progressistas e progressivas, principalmente progressivas, e Chesterton rebateu isso tudo. Ainda foi contemporâneo também de H.G. Wells e de mais Frank Kafka também, e mais alguns autores em que Chesterton também se posicionou como também forte crítico também. Portanto, foi de facto um autor que vale a pena hoje relembrar, talvez um dos autores mais importantes para quem também quer ler um pouco mais de literatura. Eu aconselho as obras sobre o Padre Brown, que são obras muito importantes. Também aconselho o livro O Homem que Era Quinta-feira, também um livro muito interessante. Tudo, portanto, livros, obras de Chesterton. Portanto, é de facto um autor que se deve buscar, ler e entender, mergulhando no pensamento do autor, fazendo uma leitura do pensamento do autor, um diálogo com o autor, um diálogo literário com o autor, mergulhar no pensamento do autor e aumentarmos os nossos conhecimentos também sobre este grande autor, que não deixa de ser um dos autores, para mim, de referência. Portanto, Chesterton, para mim, de facto, G.K. Chesterton, talvez o autor mais importante do século XX dentro da apologética cristã, um dos mais importantes dentro da apologética cristã. Espero que tenham gostado deste vídeo e, mais uma vez, um abraço a todos. Espero que tenha sido útil e até uma próxima.